meninas são ensinadas que cuidar da casa é seu dever, enquanto os irmãos sonham com suas carreiras. Imagine um país onde homens acreditam que o trabalho doméstico não é sua responsabilidade. Em uma sociedade assim, milhões de mulheres se sobrecarregam tentando equilibrar trabalho e lar. Enquanto para muitos homens essa indiferença é passada de pai para filho, perpetuando a desigualdade. Mas então, uma ideia simples surgiu, questionando por que as tarefas domésticas devem ser exclusividade das mulheres? Essa ideia cresceu e se transformou em um movimento propondo que homens e mulheres dividissem as responsabilidades. E o impacto foi profundo. Conversas começaram a acontecer em lares e redes sociais, reescrevendo o conceito de justiça. Essa transformação não veio de líderes políticos ou de grandes movimentos sociais, mas de uma marca. Uma campanha que, além de vender, desafiou normas e sensibilizou uma nação sobre igualdade de gênero. Uma marca que virou símbolo de transformação social ao alinhar o seu produto a um propósito maior. A campanha da Ariel resultou em 76% de aumento nas vendas e mais de 1 bilhão de impressões na mídia. E como a Ariel fez isso? Usando conexão emocional, como vocês podem ver neste vídeo. ये देखो फिर दाग लगा दिया पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट हेलो या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स या गिव मी 5 मिनट्स आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट मेरी छोटी सी गुड़िया ओके कितनी बड़ी हो गई। घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है। पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। Oi, gente! Boa tarde! Que responsabilidade falar depois do almoço que vocês estão morrendo de sono, né? Então, hoje a gente vai falar de marcas desejadas, como elas podem vender mais através das nossas conexões emocionais. Então, numa época em que a gente falou tanto, né, os meninos depois vão dar uma palestra maravilhosa sobre inteligência artificial também, como a gente pode se conectar com as pessoas, né? Como construir essa marca e como fazer as pessoas terem desejo pela gente, conexão pela gente, com o maior recurso, né, que a gente tem de venda hoje, que é essa conexão. E por que ter uma marca forte, né? A gente compra o que a gente deseja. E se a gente não tiver esse impacto, essa conexão, a venda não acontece. Então, tenho certeza que quando vocês vão numa loja, quando vocês vão comprar um curso, quando vocês vão vender um procedimento, o que conecta vocês àquele produto é uma emoção. Ou, claro, o desejo, né, o precisar da venda, mas também a emoção. Muito bem, boa tarde, prazer estar aqui. E quando a gente fala de construção de marca, de posicionamento, a gente sempre pergunta, tá bom, mas qual que é o objetivo disso? O objetivo é vender, porque toda empresa
nasce para vender. Não sei quem estava aqui no speaker que a gente fez a edição passada, mas nós conversamos muito sobre quando um profissional da saúde ele escolhe pegar todo o conhecimento que ele angariou em anos de estudo e abrir um consultório, abrir uma clínica, ele decide empreender, junto com todas as obrigações médicas, ele assume uma responsabilidade de venda. Então, você é médico e você é empresário. E todo empresário tem a obrigação de gerar lucro para a sua empresa. Porque a empresa que não vende, morre. Todas as ações de uma empresa, em última análise, visam o quê? Aumentar o seu poder de vendas. Vendas é a coisa mais importante de uma empresa. Porque venda é aquilo que traz o dinheiro mais barato que existe no mercado. É o dinheiro que não vem com taxa de juros de financiamento de banco, é o dinheiro que não vem com um monte de contrapartida de governança de investidor, é o dinheiro que vai te dar mais liberdade para você tomar as suas próprias decisões. É o dinheiro do seu cliente. E você só consegue isso através da venda. E quando a gente fala de venda, que é a coisa mais importante de uma empresa, algumas pessoas elas se escandalizam, né? Mas espera um pouco. A coisa mais importante da minha empresa não é o meu cliente? Não é ele que tem que estar em primeiro lugar? Beleza. Como você vai ter cliente se você não vende? Ah, mas espera um pouco. Não é o meu produto? Não é o meu protocolo? Não é o meu serviço de excelência? De que adianta você ter um produto lindo, maravilhoso, um protocolo validado pelos melhores métodos científicos que ninguém compra, ninguém quer saber dele? Mas não são as pessoas que trabalham comigo, meu maior ativo? Beleza. Como que você vai pagar essas pessoas, honrar essas pessoas, valorizá-las, se você não tem o dinheiro mais barato que existe no mercado, que é o dinheiro do seu cliente, que você só consegue obter através das vendas? Vender é maravilhoso, porque vender gera caixa para o seu negócio, satisfaz o seu cliente, honra seus funcionários, viabiliza investimento para que o seu negócio cresça com sustentabilidade e dá lucro. Porque lucro é maravilhoso, né, gente? E a melhor coisa que tem, né? Vamos combinar que a gente trabalha, a gente ama nosso trabalho, mas o dinheiro faz a gente conseguir realizar muitos sonhos. Sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. O dinheiro nos dá liberdade para fazer o que a gente quiser. Mas quando a gente fala de conexão emocional para então gerar esse dinheiro, muitas vezes a gente atrela a conexão emocional a um sentimento só, né? Ah, preciso fazer meu paciente chorar, preciso fazer ele se emocionar. Mas nós somos feitos de muitas emoções. Então, a gente tem medo, a gente tem tristeza. Quem lembra de Divertidamente? Divertidamente tem todos os nossos sentimentos ali. E aí a gente trouxe duas pessoas que produzem conteúdo na rede social, que geram muita conexão emocional, mas que não geram só aquela conexão emocional da gente do vídeo da Ariel. A gente trouxe a Lara e a gente trouxe o Dr. Ricardo, que talvez vocês já conheçam o conteúdo polêmico dele. E eu quero que vocês fiquem pensando ou anotem aí qual é a emoção que esses vídeos despertam em vocês. Se alguém se aproxima de mim por interesse, eu quero mais que essa pessoa consiga o que ela quer. Pode vir, porque a fonte aqui é inesgotável. Eu prefiro que você venha, pegue e vá embora, e eu continue sendo a pessoa que tem para dar, do que eu ser a pessoa que fala, não, eu também não me abro muito, não, também não dou muito, não, porque vai que alguém é por interesse. Esse foi meu último aprendizado muito bom. Então, assim, alguém se aproxima de interesse porque você tem uma boa visibilidade, uma inteligência muito boa. Isso acabou porque essa pessoa pegou e foi embora? Não? Então só ficou dor no seu coração. Então amadurece, a gente se machuca, ok, segue sendo a pessoa que dá. Pra mim, esse foi o último grande aprendizado. Caraca. Quando a gente olha esse vídeo, uma coisa importante de notar é o seguinte. Quando a gente produz conteúdo, a gente tem que estar produzindo conteúdo em todo quanto é lugar em que estivermos. Ela estava em um podcast lá no Grupo Primo, produzindo conteúdo lá, no podcast de terceiro. Então, a todo momento você produz conteúdo. Outra coisa, isso que ela contou foi de uma provocação feita pelo Thiago Nigro sobre um episódio recente que ela vive na vida dela, que a marcou de uma forma triste. E ela contou isso. Quando nós vamos contar uma história para criar conexão emocional, geralmente nós tendemos a jogar luz nos pontos das nossas histórias que fortalecem a nossa faceta de super-herói. Que beleza, faz parte. A jornada do herói. A jornada do herói. Eu me saí bem em tudo, nunca aconteceu nada de errado e a gente acha que a gente só precisa contar a parte boa, né? Mas aí, a gente precisa lembrar de jogar também luz nas nossas vulnerabilidades,
nos nossos medos, nos nossos fracassos, nas nossas frustrações, no que não deu certo, no que você se magoou, nas pessoas que estiveram ao seu lado e você não gostaria que estivessem e serviu de aprendizado. Então, quando a gente fala de criar conexão emocional, a vulnerabilidade, ela conecta muito mais do que a faceta de super-herói, porque muitas vezes, se você só reforça o arquétipo do herói, as pessoas vão achar que você é inalcançável. E é através da história que você conta que as pessoas se espelham em você e vão dizer, eu consigo isso, eu também consigo acessar isso, por mais inalcançável que pareça. Perfeito. E quando a gente fala do médico de conexão emocional, também é importante, né? Porque o médico, o paciente já tem essa coisa de, vocês são muito grandes para a gente, vocês são os nossos deuses, né? Então, quando vocês expõem as vulnerabilidades de vocês, a gente olha, o médico também, ele também passa por algum problema, ele também tem esse desafio, ele também passa por isso, ele não tem só a parte grande, né? O grandioso. Exatamente. Mas aí, quando a gente fala de contar história, olha um vídeo da Lara, algumas pessoas podem falar, mas, mano, eu não tenho esse baita posicionamento, eu não tenho a história dela, eu não tenho esse cabelo, não tenho esse batom, não tenho esse tom de voz, eu não tenho essa empáfia, no bom sentido, para falar. Eu não tenho essa emoção, essa carga emotiva. Ok, vamos ver o vídeo, então, do Dr. Ricardo agora. Você tem dado sua rosquinha? A relação anal, assim como o atrito da pele com a roupa, envelhecimento, obesidade e gestação, podem provocar o escurecimento da rosquinha. Isso não é um problema de saúde, mas vem cá que eu vou te ensinar a cuidar dela. Primeiro, higienize a sua rosquinha. Depois, as suas mãos. Com tudo limpinho, você vai pegar o BB Clear e espalhar sobre a rosquinha com movimentos suaves. Sua rosquinha merece estar sempre hidratada, com cor uniforme, protegida, prevenida de foliculite e com menos marcas e manchas, né? Eu sou Ricardo Cores, médico infectologista. Marque aqui nos comentários uma pessoa que está distribuindo a rosquinha. Olha a conexão emocional aí. Então, o humor é uma das conexões que a gente consegue ter, né? E o Dr. Ricardo é muito engraçado, eu uso ele no MBA como exemplo para os alunos também, a gente tem mais tempo do que uma palestra, né, para conversar. E eles dão muita risada, mas eles falam, nossa, mas é um médico. E se vocês forem ver os comentários, todo mundo fala, mas ele é assim mesmo? Ou será que ele fez um personagem? O que que é? Daí, não sei com quem a gente estava conversando, que a pessoa falou, não, é a pessoa que ele é. Então, essa é a emoção dele mesmo. Não, ele não parece ter emoção, mas ele tem muita emoção, que é o humor, né? Essa é a autenticidade dele, né? Então, isso ninguém tira, né? Então, eu faço um questionamento para vocês também, né? Encontrar os pontos de conexão emocional que a marca de vocês tem. E aí, quando a gente vai fazer isso, a gente fala que toda marca nasce de uma história, né? E qual é a história que vocês têm para contar? Então, a história que vocês vão contar para o paciente de vocês, claro, a gente tem uma história geral ou um recorte da história que a gente vai contar, mas qual é a história que eu quero contar? Que é a história da minha vida, que eu posso me conectar com o meu paciente. E qual é a história da minha marca? Qual é a história que ela está deixando no mundo? Porque quando tudo acaba e fica essa marca, a gente fica com uma reputação. E todos sabem, todos nós somos uma marca, né? E que a gente construa boas reputações em cima dessas histórias. E, principalmente, qual é a história do público de vocês? Esse público também tem uma história. Esse paciente que chega em vocês também tem uma história. E, às vezes, ele só quer ser ouvido. E, para vocês venderem mais, vocês se conectam com essas histórias e falam menos e escutem mais. E, talvez, isso gere mais receita, né? Então, nossa, está muito pequeno o slide, eu não consigo ler a última. Tem aqui, ó. A última é na emoção que predomina no episódio mais impactante na vida da plateia. Ótimo. Então, eu quero que vocês escrevam isso. Qual é um episódio mais impactante que aconteceu na vida de vocês? Qual é a emoção que veio? Um episódio ruim e um episódio bom, da vida no geral. Qual é a emoção, a principal emoção? Exato. Vale lembrar que isso precisa estar conectado com o produto.
a sua história conecta com a história da sua persona, que conecta com o seu produto. Ariel, aquele país sobre o qual nós falamos no início, era a Índia, em que era normatizado toda aquela condição sobre a qual discorremos aqui. E, majoritariamente, os clientes da Ariel eram mulheres. Ariel, ela conhecia muito bem as dores e frustrações daquelas mulheres. E ela vem de sabão em pó. E ela veio com aquela baita campanha, com aquele baita posicionamento. Então, vocês percebem que o storytelling, ele conectou as 3 vertentes. O produto, a história do produto, a história da marca, junto com a história da persona dela, e acabou criando todo aquele movimento, certo? Agora, vocês devem estar se perguntando, beleza, mas como é que num processo de vendas, na prática, eu faço isso? Então, aqui eu trouxe para vocês um script de um processo de conexão emocional que vocês podem aplicar no escritório de vocês, na clínica de vocês. Isso pode ser feito via social selling, na DM de vocês, quando vocês startam um funil de aquisição de clientes. Não sei se esse cliente vai chegar na sua DM, no seu WhatsApp, ou se você tem alguém para ligar para a sua lista de leads. Então, o objetivo é a gente passar esse script rapidamente. Uma coisa importante aqui, quem aqui tem equipe de venda que vende para vocês? E quem Boa. Tem? Flávio tem? Boa. Quem Tá. aqui que faz a própria venda? Tá, Maravilha. maravilha. Então, anotem, vai ser Maravilha. bom. Então, depois a gente, se vocês mandarem um direct, a gente manda a palestra com o script para vocês. Pessoal, só lembrando que esse script aqui vai ser meio um fast track, porque quando a gente vai alinhar um script desses com um médico, com um dentista, qualquer profissional que seja, isso sai de uma imersão que nós fazemos dentro da clínica do médico. A gente assiste o processo de vendas do médico o dia inteiro e depois disso que sai o script, tá? Nesse caso aqui, pegamos um exemplo de um dermatologista que está com um paciente com cicatriz de acne. Perfeito? Alinhados? Sabrina, me interrompe quando você... Com toda certeza, Perfeito. porque eu sou a paciente que tem cicatriz de acne. Maravilha. Eu vou me levantar aqui porque eu não consigo enxergar apesar dos óculos. Mas vamos lá. A gente sempre começa com uma introdução empática, né? Eu entendo que cicatrizes de acne podem ter um impacto profundo em como você se sente. Aí a gente começa o processo de conexão com esse paciente, que, repito, pode ser feito na sua DM, no seu WhatsApp, numa ligação de telefone, tá bom? Então, a gente começa usando perguntas para identificar a emoção central. Então, vamos lá. Se eu estou com um paciente com o qual eu quero me conectar emocionalmente, eu tenho que descobrir qual é a emoção predominante naquele paciente para que eu trabalhe aquela emoção. É medo? É angústia? É ansiedade? É raiva? É autodepreciação? É cobrança? O que incomoda esse paciente? Quer um exemplo? Quer que eu dê o meu exemplo? Por favor. Então, eu tenho cicatriz de acne. Daí, vou fazer de conta que eu estou indo numa consulta aqui. Eu tenho cicatriz de acne, tenho muita acne, porque eu uso implante. Mas o implante, para mim, ele é mais benéfico do que ter a acne. Então, se eu for paciente de vocês, eu vou chegar e vou dizer, olha, uso implante, tenho acne, a gente vai ter que fazer um controle dessa acne, não tirarei o implante, porque ele me faz muito feliz. Como é que a gente vai resolver isso? Então... Perfeito. Então, você pode começar perguntando, quando você pensa nas cicatrizes, o que você sente? Faz pergunta aberta e deixa o paciente falar. O grande segredo, não é segredo, né, que eu estou falando aqui, mas o grande ponto forte de um processo de vendas, como a Sabrina disse, é mais você ouvir do que falar. Por quê? A venda, o grande tchan da venda, o grande barato da venda, é que o cliente vende para ele mesmo. No fim de tudo, você só chuta para o gol. Claro, se você fizer um processo de vendas bem feito. Perfeito? Então, outra pergunta. Como essas cicatrizes de acne influenciam nas suas interações diárias? A paciente pode falar 1000 coisas para você. Eu tenho que me maquiar em toda reunião, Leandro. Eu passo 2 horas me maquiando, eu perco tempo, eu preciso acordar muito mais cedo, mas presta atenção, escuta ativa, não faz só por protocolo. Eu me sinto insegura, eu vejo as outras mulheres com um rosto lindo, e eu me Sem sinto precisar se inferiorizada. maquiar. Aí eu fico super frustrada por isso. Fico Eu também super vou frustrada. levantar. Ouve atentamente e tenta entender. O que ela está sentindo? Ela está te dizendo isso. Olha só que legal.
Às vezes as pessoas falam, eu não sei o que falar na hora da venda. Você fala o que a pessoa te diz. E você só faz as perguntas certas. Só isso. Depois a gente vai para uma segunda etapa, que é descobrir. A gente vai descobrir a emoção, né, essa emoção negativa, e a gente vai ter que fazer uma transição para uma emoção positiva, e vocês já vão entender a finalidade disso dentro do processo. A gente já descobriu a ferida do paciente, a cicatriz de acne, já deu ali um sinalzinho do que dói. Qual que é a sua função nessa etapa? Pegar uma faca quente e enfiar ainda mais nessa ferida. E como é que a gente vai fazer isso? Quais são os momentos que essas cicatrizes de acne mais te incomodam? Como isso afeta a sua profissão? Existe alguma coisa que você deixa de fazer por causa dessas cicatrizes? O que você perde tendo a cicatriz de acne? Notem que eu não estou falando de produto aqui. Não estou falando de protocolo. Nessa etapa da conexão emocional, a estrela é o seu paciente. Ele brilha, ele fala. Você está dando voz para ele. Uma coisa que o ser humano adora fazer é falar dele mesmo. Às vezes, você está dando oportunidade de essa paciente falar para você o que estava entalado na garganta dela há muito tempo. E às vezes não é só cicatriz de acne, né? Ela começa a falar de outras coisas, começa a falar de flacidez, começa a falar uma série de coisas que vocês podem ir anotando e pensando, olha, esse protocolo ele pode ser muito além do protocolo de acne e eu posso vender muito mais coisas para o mesmo paciente, né? Exato. Então, aqui você aprofundou aquela emoção inicial que você captou. Aqui você foi mais fundo nessa emoção negativa. Mas agora você precisa levar essa pessoa para uma emoção positiva. Uma técnica de storytelling, depois que eu aprendi isso, ficou um inferno, porque eu fico reparando isso em tudo quanto é cena de filme. Uma cena de filme ela começa numa emoção e ela obrigatoriamente tem que terminar numa emoção contrária, para que aquela cena se justifique. Então, uma cena de filme que comece, por exemplo, numa discussão de ódio acalorada, ou ela acaba numa reconciliação, ou ela acaba num leve apaziguamento, ou ela acaba em um ponto neutro. Mas não faz sentido essa cena começar e terminar com a mesma carga, porque você cria dualidade na cabeça das pessoas. Ontem alguém falou aqui de dualidade. Qual que é a importância da dualidade? Você só sabe o que é bom porque você conhece o que é mal. Você sabe o que é pobre porque você sabe o que é rico. E a partir do momento que você cria dualidade na cabeça do seu cliente, você consegue direcionar a pessoa claramente para a carga positiva, que é onde está a sua solução. Vocês entenderam o fundamento aqui de encontrar essas duas cargas? Porque aí vocês não ficam mais refém de exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, carga positiva. Agora, como seria a sua vida? Vamos dizer que a pessoa não se sente confiante. Como seria a sua vida se você pudesse se sentir confiante novamente, sem se preocupar com essas cicatrizes de acne? Como seria? Seria Sabrina, maravilhosa. fala, Nossa, eu não precisaria mais me maquiar, eu teria mais segurança para fazer uma reunião, eu não precisaria acordar tão cedo, eu não precisaria gastar tanto dinheiro em maquiagem, porque maquiagem está caro. Então, minha vida melhoraria muito sem cicatriz de acne. E que diferença faria você se olhar no espelho e nunca mais ver essa cicatriz de acne? Libertador. Libertador. Eu Bem, pagaria o quanto fosse. perfeito. Então, você já tirou a pessoa lá do fundo do poço da emoção negativa e começou a trazer ela para a emoção positiva. Ela começou a visualizar isso em copywriting, a gente chama de big picture. Imagine como seria a sua vida ser. Imagine como seria a sua casa. A gente usa muito, eu sou sócio em escritório de arquitetura, a gente usa muito lá. Tá, mas imagina como seria o seu projeto arquitetônico se, em vez disso, porque às vezes o cliente com cada ideia mirabolante na cabeça, vem com uma foto da revista Cláudia, acho que a gente vai colocar aquilo em 20 metros quadrados. Mas imagine como seria o seu apartamento se, em vez disso, fosse assim. Você precisa construir cenários na cabeça do seu paciente, que ele não vai chegar a essa conclusão sozinho. Você tem essa responsabilidade. Perfeito? Aqui a gente começa a desenhar essa solução. Para quê? Para a gente poder começar a colocar o objeto de desejo, que é o seu protocolo, que é o seu tratamento. Perfeito? Você precisa ajudar o seu paciente a articular que ele pode recuperar a confiança, que é possível ele ter aquilo que ele deseja.
E alguma pergunta que você pode fazer isso é: o que você gostaria de mudar na sua pele? Como que você acha que você vai se sentir após o tratamento? Ó, você já dando pista aqui. Como você vai se sentir após o tratamento? Mas que tratamento? Eu não falei o tratamento, não importa. Ele está imaginando como é que vai ser o tratamento. Não importa, ele está imaginando objeto de desejo. Não estou colocando foco no seu protocolo aqui ainda. Outra pergunta. Qual seria a coisa que você faria se não tivesse que se preocupar com essas cicatrizes depois do tratamento? Você começa a colocar o seu objeto de desejo dentro da sua, digamos, anamnese, da conexão emocional com o paciente. Perfeito? Uma coisa importante é o exemplo da doutora Luciana. Por Vou favor. dar o exemplo dela. A doutora Luciana, quando ela faz a consulta, ela faz uma apresentação muito legal com o paciente, de muita escutativa, assim. Ela tem uma conexão emocional bem forte. E ela apresenta aquele, como se fosse um quadrinho com todas as emoções e tudo que o paciente deseja, né? Ai, como você quer ser? O que você espera dessa consulta, né? Eu quero me sentir mais sensual, eu quero ser mais jovem, Isso aí. Daí tu vai apontando tudo isso. E ela vai anotando ali todas as coisas. Isso aí, o quadrinho do MD Code do Maurício de Maio, isso mesmo. Daí, tá, ela termina aquilo e baixa aquela coisinha, ela olha no fundo do teu olho e fala: mas o que mais te incomoda hoje? E daí eu fico pensando, eu não consigo nem pensar em uma coisa só, porque ela faz uma conexão tão grande comigo, de uma demonstração de preocupação tão grande comigo, que eu penso: uau, eu preciso de muita coisa. Você sabe qual é a explicação dele pra gente? Como é que é? Já entendendo a psicologia do paciente. Olha. Eu quero ficar mais jovem, mais bonito, e eu quero ficar menos flácido. Isso. Aí você começa a ver se o seu paciente é um paciente up ou um paciente down. Olha só que legal. Que maravilhoso. Como você vai apresentar o seu protocolo? Você vai apresentar de um jeito ou de outro. Se o paciente fala: eu quero ficar mais, se apresenta de um jeito. Exato. Se o paciente fala: olha, eu quero ficar menos, é um paciente mais triste, mais deprimido. E também, às vezes, até o poder aquisitivo vocês conseguem medir, né? Perfeito. Muito Perfeito. legal. Perfeito. E daí ela vai anotando tudo isso. Não, e daí quando ela faz o orçamento, né, quando vocês fazem o orçamento final, daí ela tem ali, quando se eu tô mais ou se eu tô menos, também vai ser o proporcional ao bolso, né? Se eu tô muito feliz, muito isso, que eu quero estar muito aquilo, daí ela apresenta o valor, como a gente falou ontem para o doutor, que o doutor perguntou, ou parcelado, ou o valor à vista, dependendo do tipo de paciente, que ela também faz uma classificação, como o Thiago trouxe, foi bem interessante, de o público é A, B ou C, é só o paciente do Botox, ou é aquele que vai fazer o protocolo inteiro, né? Maravilha. Aí chega finalmente a etapa da apresentação da sua solução. Eu não vou entrar nas minúcias aqui, porque, enfim, apresentar a sua solução, ninguém melhor do que vocês mesmos. Então, não vou entrar nesse detalhe aqui. Só uma coisa que precisa ficar claro na hora que a gente está falando de apresentação de solução. Você só apresenta a sua solução, não está contemplado aqui nesse slide, porque aqui eu estou falando de conexão emocional. Mas você só apresenta a sua solução para paciente que faça sentido. Isso aí, não é perda de tempo. Que tem perfil para estar dentro da sua clínica. Que tem perfil para ser atendido por você. Se o time de vendas capta, em 15 minutos de conversa, que aquele paciente ou não tem perfil, eu lancei durante muito tempo uma biomédica que tinha procedimentos de microagulhamento, e, às vezes, ter perfil não é somente a pessoa não ter dinheiro. Microagulhamento, o processo que ela tinha lá, a técnica, era uma técnica que a paciente precisava ter disciplina, porque tinha home care. Você tinha que passar os cremes no horário certo, não podia ser o sol, não podia ter alimentação inflamatória por um tempo. Enfim, o que não é diferente no protocolo da dermato, vocês também dão para a gente se ela detecta que a paciente não tem disciplina, ela não pega. Olha, agradeço a sinceridade, tá bom? Mas eu identifico que nesse momento eu não posso te ajudar. E a última coisa que eu quero é pegar um cliente aqui dentro que eu não vou conseguir satisfazer plenamente. Não quero entristecer ninguém. Então, infelizmente, eu não posso seguir com você. E continuamos amigos. Nossa, mas eu, um profissional de saúde, dispensar alguém assim?
Sim. Você lembra que eu falei? Você é empresário? Seu tempo vale muito. Aqui eu não estou falando com médico, estou falando com empresário. Seu tempo vale muito. O time de vendas que você contrata custa caro. O tempo deles vale muito. Aqui é um processo que a gente chama de qualificação. Então, se essa qualificação for bem feita, você só apresenta a sua solução para quem faz sentido. E geralmente, né, o paciente que é o indisciplinado, vocês vão falar melhor do que eu, é o que mais dá trabalho. Então, quando a gente pega, em outras áreas também é assim, é o que mais vai incomodar. Então, a gente tem que saber fazer boas seleções e dizer, ó, você sim, você não. Pronto. Exato. E aí tem perguntas específicas para qualificação. Repito, aqui é só a conexão. Existem perguntas para qualificação, pois não. Eu vejo isso muito na minha realidade, porque depois que eu fiz a ginecologia, eu fui fazer sexualidade, né? E aí isso gera uma curiosidade muito grande nelas, né? E a primeira coisa que todo mundo pensa é, nossa, ela vai me ensinar a fazer sexo. Né? Então, assim, eu preciso para ontem marcar com essa moça porque ela vai salvar a minha vida, né? E aí, quando levemente eu começo a fazer as apresentações e colocar as coisas e começo a sentir a paciente e eu começo a falar que ela assim, sei que ela baixa libido, e eu vou jogando, e eu vejo que a paciente começa já a criar aquela resistência, tipo, eu não vou fazer isso. Eu falo assim, então eu não consigo te ajudar. E aí as pessoas viram pra mim e falam assim, você é louca de dar alta para paciente? Eu falo assim, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer por ela. O processo de vendas bem feito é um extremo processo de sinceridade. Você não pode ter medo de ser sincera, dizer a verdade para o seu paciente, para não se frustrar. Tá? Mas, num processo de qualificação bem feito, nem nessa etapa você chega. Porque você capta antes que, isso aqui não é para mim. Gasta seu tempo. Beleza? Isso aqui não é para mim. Aí você, em 15 minutos, você resolve isso, seu time de vendas, no WhatsApp, no telefone, se for no telefone, no mundo ideal, o telefone, né? No EDM, e você não chega nessa etapa, tá? Mas aqui na apresentação da solução, basicamente você fala do seu protocolo. Aí vamos resgatar o que a gente falou aqui lá das histórias. Você tem a sua história, tem a história da marca e tem a história do produto. Você não praticou escutativa à toa. Quando você vai apresentar a sua solução, você já entendeu qual é a emoção predominante do paciente e você vai resgatar no seu banco de histórias. Sua paciente, ela se sente com baixa autoestima? Aposto que você, em algum momento da sua vida, se sentiu com baixa autoestima. Como médico, vocês têm algum propósito. Qual foi o propósito de fundar o seu protocolo que seja correlacionado à baixa autoestima? E qual é a história que correlaciona a fundação desse protocolo para trabalhar baixa autoestima, muito além da cicatriz de acne? Cicatriz de acne é a superfície do problema. Né? Vocês vão curar não a cicatriz, também a cicatriz, mas também essa dor emocional da pessoa. E a história da marca? Houve algum momento na criação da sua marca em que você teve baixa autoestima? E daí vocês podem falar, eu também já me senti assim. E aconteceu tal coisa. Isso já gera no paciente uma identificação. Opa, então não sou só eu que me senti assim. E aí já gera a empatia. Da conexão. Isso você faz aqui, na apresentação da solução. Porque você transforma um pitch técnico num pitch empático. Num pitch que conecta com a pessoa. Então, o pitch ele não é só técnico, ele precisa ser empático também. Perfeito? Depois que você apresentou a sua solução, nós chegamos no fechamento, que é o clímax, né? Da negociação. Então, aqui, a gente não vai passar das técnicas de negociação, daquele paciente que chega para você e diz, vou pensar, preciso conversar com meu marido. Existem técnicas que a gente deixa esse paciente lá na nossa listinha de follow-up, você não vai investir seu tempo nele agora. Beleza? Aqui eu estou falando do paciente que deu bom. Fecha, estou muito feliz que você começou aqui no nosso tratamento e você pode ter certeza que eu vou entregar muito mais do que você está contratando. No processo de venda, eu gosto de fazer uma alusão. Pensa num campo de futebol cheio de grama. O processo de venda tem muita troca de palavras, né? E é como se cada grama do campo de futebol fosse uma palavra no processo de venda. Só que quando você está conversando com uma pessoa, pensa que cada grama dessa deve ter o prestígio de uma flor. Você precisa pensar minuciosamente em cada palavra. Então, começou o processo de venda? Ok. Agora eu vou mostrar como a nossa solução vai te ajudar. Vai te ajudar? Não. Como é que vai resolver o seu problema?
Essa autoconfiança importa da sua parte e do seu time de vendas que estiver negociando com o seu paciente também. Perfeito. E tem uma coisa, Lê, antes até de falar da conexão ali dos 7 pontos. Uma coisa que a venda ela não termina, gente, quando o paciente faz o procedimento. Não termina. Então, tem muitos médicos que me dizem assim, ai, Sá, mas daí eu fiz o procedimento, o paciente foi embora e ele nunca mais voltou. Ele não voltou por quê? Vocês têm pensado por que esse paciente não tem voltado? Quando ele vai embora, vocês mandam mensagem para ele para ver como é que foi o procedimento. Vocês mandam mensagem depois de 1 semana para ver. Vocês anotam na anamnese dele quando foi que ele fez o Botox, quando foi que ele fez o Fotona, quando foi que ele fez o bioestimulador, para lembrar ele. Oi, Sabrina, tudo bem? Você fez seu Botox faz tanto tempo. Daqui tantos dias está vencendo. Está na hora de voltar. O paciente se conecta com isso. Ele quer um médico que esteja realmente preocupado com ele. Porque só vender, só passar o cartão e deixar o paciente embora, qualquer um faz. Qual é o diferencial de vocês? E aí entra o pós-venda, que é um assunto também que a gente pode falar só disso. Perfeito. E o pós-venda bem feito também possibilita que vocês adquiram clientes a CAC praticamente zero, que é quando você pede indicação para esse paciente, né? Existem momentos em que o cliente, o paciente, ele está no auge da confiança conosco. Isso acontece em qualquer processo de venda. Você acabou de passar o seu cartão para uma marca, você está tirando dinheiro do seu bolso. Existe uma coisa que está lá no livro do Dan Ariely, Previsivelmente Racional, ele fala que é a dor de pagar. Então, toda vez que eu tenho que desembolsar algum dinheiro, porque o bolso é o órgão mais dolorido do corpo, né? A gente sente que está despendendo aquele dinheiro. Então, se eu estou tirando dinheiro do meu bolso, colocando no seu, é que eu confio muito em você. E a outra situação é quando eu acabo de entregar um trabalho. Então, sua paciente está ali, linda, se livrou da cicatriz de acne. Ela está vendo resultado. Ela está no auge da confiança com você. Por que não pedir indicação? Você conhece mais pessoas que podem se beneficiar dessa solução? Ai, é muito bom esse... Outras pessoas que, como você, viviam tristes, com baixa autoestima, com vergonha de si mesma, e gostariam de viver o que você está vivendo hoje? Daí a pessoa no auge da emoção, ela te manda já 3 amigas. A fulana, a beltrana e ciclana. Essas aqui estão prontas para comprar. Porque se você indicar e uma dessas pessoas fechar, aí você pode dar um mimosinho para ela, pode dar um protocolozinho, alguma coisa, né, assim para essa pessoa, tá bom? Mas isso é um assunto para mais de metro. É, maravilhoso. E também aproveitar a lista, né? Tem muito cliente que diz assim, o tráfego não está funcionando. Estou fazendo tráfego, estou botando lá tráfego e não está funcionando. Daí a gente chega na empresa e a pessoa tem uma lista de pacientes inativos que ela não entra em contato com 3.000 pacientes. Daí eu falo assim, e esses aqui? Que tu já conseguiu? Que tu já fez alguma coisa? Quem sabe a gente começa por esses. Perfeito. Perfeito. Então, gente, aqui vocês entenderam que um processo de venda, ele é mais ouvir do que falar. Né? Vendedor que fala muito, eu não sou Desconfiem de quem fala demais. De vendedor que fala muito. Tá? Eu trabalho com vendas aí há quase 5 anos. Eu não sou desses showman que fica mandando você bater no peito, falando que você pode, que você consegue. Eu treino minha equipe de vendas, que hoje tem quase 35 pessoas, exatamente como eu estou falando com vocês aqui. E tudo funciona muito bem, obrigado. Tá? O processo de vendas pode ser tranquilo. O processo de vendas pode ser fácil. Desde que você tenha técnica, mas não só técnica. Porque eu posso mandar vocês lerem um monte de livros, um monte de artigo científico. Mas quando o cliente está ali face a face com você, aí você precisa ter o componente que é responsável por 70% do sucesso de uma venda, que é a gestão das emoções. Aprender a ouvir não sem levar Sem isso levar para o o pessoal. coração. Gestão da emoção é o principal fator de sucesso de venda. E o outro 10% que faltou é a ambição. Porque quando você tem uma visão, sabe onde você quer chegar, e você sabe que é através da venda que você vai conseguir realizar esse sonho, a ambição, esse sonho meio que anestesia as dores da sugestão emocional. E, gente, é o seguinte, isso aqui, né, Sabrina? A gente falou de conexão emocional só. É uma das coisas. A conexão emocional é uma das coisas que a gente pode, que consegue falar nesse tempo com vocês, mas a gente tem 7 outras etapas Do processo de vendas. desse processo de vendas, que não vai dar tempo. E aí a gente vai lembrar vocês do quê? Que a gente tem o MedSales, aonde a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso,
e é onde a gente quer entrar bem profundo com vocês nisso. Aí, inclusive, dando os scripts, né, para eles, a gente pode organizar isso para que eles possam praticar na clínica e entregar para a secretária de vocês, ou para quem faz a venda, não, ou para você mesmo, né? Então, o MedSales, ele é para isso, como a gente falou ontem, a gente vai organizar o consultório de vocês e as metas para o próximo ano, para que vocês realmente possam vender mais. Vendas, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, nesse evento, a gente conseguiu realmente juntar os melhores especialistas para conseguir ter mais tempo de falar com vocês e olhar para cada um e as necessidades que vocês têm. Então, hoje, até o final do dia, a gente ainda tem os bônus. Depois disso, a gente não tem mais. Quem clicou lá no link, tentou fazer a inscrição, não fez o pagamento e não fizer até hoje, final do dia, não tem bônus, certo? Tá aqui o QR Code? QR Code aqui e a gente tem 2 minutos para perguntas. 12, né? 12. Ah, é 12. verdade, a gente tem 50. A gente tem 50 minutos. Pensa, 12 minutos. Flávia, você nos deu 50 minutos, você é perfeita. Pois não, gente, estou à disposição de vocês. Perguntas? Perguntas? Ei, gente, perguntas, ó. Liga o microfone. Vamos fazer pergunta. Eu amei aquele vídeo do início, ficou bom demais, né? Obrigado. Eles começaram de um jeito totalmente diferente, o que traz emoção, a gente presta atenção. E esses diferenciais ajudam a gente a se destacar quando a gente está no palco. Vamos lá, vou ajudar meus amigos Quem tem aqui. Ó. pergunta? Leandro, Sim. você falou do follow-up, né? A listinha dos clientes, dos pacientes que vão para lá, depois que falam, vou ter que ver com meu marido e tal. Quanto tempo vocês indicam para reconectar com esses pacientes? Vamos lá. Todo follow-up, ele precisa ter um objetivo muito claro, tá? Então, o cliente falou, vou pensar, vou lembrar que se você fez um processo de venda bem feito, você não ouve isso. Vou pensar. Você não ouve. Mas, às vezes, isso acontece. Vou pensar. Tá, pensar no quê? Não ficou claro para mim? Pois não, estou aqui, faça a sua pergunta. O que você precisa pensar? Não, é que... Aí você já começa a ver se o paciente vai só te enrolar, entendeu? Já vou responder a sua pergunta, só estou dando um preâmbulo antes. Se está só te enrolando, você pode se posicionar. Vendas é um grande processo de posicionamento também. Você se posiciona. Fala, fulano, é o seguinte, eu quero que você fale comigo com total transparência. O que não está te deixando em paz de tomar essa decisão agora? Ou até, né, no protocolo pronto, falando do médico, o que aqui nesse protocolo você está achando muito caro? Ou não se encaixa para você nesse momento? O que a gente poderia tirar para que você feche? Exato. Aí a pessoa vai falar. E se você perceber que ela está só enrolando, você pode aduzir educadamente. Porque se você estiver adiando o não, eu prefiro que você me dê esse não agora. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Vocês não têm que ter vergonha de se posicionar num processo de vendas, porque eu vou repetir, o tempo de vocês é muito caro. Tá bom? Mas vamos dizer que o paciente, de fato, tem uma questão que ele não pode tomar a decisão ali na hora. E ele falou para você. Ele precisa verbalizar isso. Ok, fulano, vamos combinar o seguinte, então? Posso entrar em contato com você amanhã, 5 da tarde, para tratarmos disso que ele te falou. Não é genérico, vou pensar, tá bom, então amanhã eu te ligo. Tá, mas pensar no quê? Para tratar do quê? Você está perdido? Você precisa ancorar esse follow-up. Então, eu vou te ligar amanhã, às 5 horas, para a gente tratar da conversa que você teve com seu esposo. Combinado? Exemplo prático, para te levar. Ontem, a Fernanda estava aqui, Fernanda Toqueto. A gente estava conversando, a gente faz parte de um grupo de empresários e coisa, e daí ela me contou uma coisa e falou, Sá, a gente está fazendo isso aqui, custa tanto. E daí eu pensei, vou ter que pensar um pouco, né? E daí eu falei, Fê, eu vou ter que pensar um pouco. Dela, ótimo, segunda-feira, abre aí tua agenda. Ela fez isso. Abre aí tua agenda, vamos ver qual o horário que tu tem livre segunda-feira pra gente fazer uma reunião. Peguei meu celular já, né? Daí eu falei, tá a hora dela. Ótimo, minha equipe vai entrar em contato contigo nesse horário. Pronto. Ótimo. Perfeito. Aí, já libera. Aí, um dia você entra em contato. Oi, fulano, tudo bem? Conversou com o seu marido sobre o parcelamento em 24 vezes? Olha como é específico e cirúrgico. Não é, pensou? Não.
Conversou com seu marido sobre parcelamento em 24 vezes? Ai, conversei. Liberou? Deu tudo certo. Ah, mas sabe o que? Agora eu estou pensando ainda. Tá, mas pensando no quê? Existem perguntas no processo de vendas que a gente vai limando isso. Vamos dizer agora que ela... Estou vendo uma outra médica aí e eu preciso conhecer a proposta dela antes. Ok, tá bom. Repito, nessa altura do campeonato, já é lost, tá? Mas aí, ok. Então, quando você vai ver isso? Amanhã, meio-dia. Ok. Então, é só isso que falta? Sim. Só falta você saber a proposta dessa médica? Sim. Não falta mais nada? Sim. Porque eu não quero de me tornar inconveniente de a gente ficar postergando isso, eu te ligando, você me respondendo. É inconveniente para mim, é inconveniente para você, e eu não quero chegar nisso. Você dizendo que vai pensar, né? Então... Gente, vendas não tem que ter vergonha de se posicionar. E no dia seguinte você liga. Resolutivo, marcar dia e horário e perguntar para cliente quando que tu consegue me dar resposta para fechar. Isso não só para médicos. A gente estava usando um exemplo conversando com a Flávia, né? Eu estava contando para a Flávia que eu tive um projeto essa semana e eu tinha dois clientes na fila, né? E eu queria fechar com um. E daí eu falei para ele, mandei uma mensagem para ele, falei: olha, se você não me responder até tal horário, perfeito, a vaga é do outro. Perfeito. Pronto. Simples. Ele decide. Respondi? Pois não, doutora? Na minha clínica, sou eu que faço a venda ali do paciente na minha frente. E tirando as exceções, tá? Você me orienta eu não começar o procedimento antes do paciente realizar o pagamento antes. Às vezes ele já está ali na minha frente, a gente já fechou o protocolo, ele falou, olha, ótimo, vou fazer. Ele sai da minha sala, faz o pagamento, depois retorna para começar o procedimento ou não? Eu já posso realizar. Qual é a regra? Eu gosto de fazer entrega depois que eu tenho o pagamento. Entendi. Porque quem garante que essa pessoa não vai dar um somebody love? Se é um paciente também que tu conhece, né, que é um paciente que está ali, já fez outras coisas e tu tem confiança, tudo bem. Mas se é um paciente novo, a gente não sabe como é esse paciente. Se ele vai fazer o protocolo e vai chegar lá na hora de passar o cartão, não vai ter limite? Ou vai dizer, ficou muito caro. Mas a doutora não me falou isso. Então, combinado não sai caro. Tem que combinar antes. Isso aí. Respondi, doutor? Ô, Fernando, e a gente sabe que a maioria das vezes o paciente ele fala isso, assim, vou ver, porque é o financeiro que está, querendo ou não, pegando. Uhum. Existe como a gente, com uma nuance, sem se tornar agressivo, Uhum. chegar e falar a respeito, o financeiro está te incomodando, o que a gente pode realmente fazer? Tem como eu falar isso de uma forma que não, assim, magoe, de certa forma, o paciente? Quando a objeção for financeira? Bem, uma coisa que você pode falar, apresenta o valor. O valor do protocolo é R$20 mil. Quando você solta a bomba do preço, você não fala mais nada. Porque quando a gente solta a bomba do preço, geralmente o cliente vai para trás, ele começa a fazer algumas gesticulações. E a nossa tendência natural não, mas você pode parcelar, tem desconto, mas tem cartão de crédito, Não pode mas tem ter boleto. medo. Às vezes esse medo é teu. Mas não a primeira dele, é para daqui 40 dias. Você começa a entregar tudo para o paciente. Você fala, o preço é R$20 mil. E você cultiva o silêncio. Cultiva, fica esperando. Não fala nada. Nada. Você fala R$20 mil e deixa. Espera o paciente. Ele está digerindo aquilo. Deixa ele te dizer o que está incomodando. Por que tu tem que dizer para ele o que está incomodando ele? Não, se você pode receber à vista, por que você vai parcelar? Por que você vai pagar taxa Mastercard? Então, você dá a bomba do preço e fica muda. Se ele não falar nada, esse preço... Aí, lembra que eu falei do processo de venda? Se cada palavra importa, esse preço te parece justo? Por tudo que eu falei do nosso protocolo, do nosso atendimento, do resultado que você vai ter, esse valor te parece justo? Ótimo. E a gente fala isso no consultório, mesmo tendo alguém responsável por falar isso depois, no meio da venda.
O mundo ideal é que você, a autoridade máxima do seu consultório, faça isso. Porque, como eu falei ontem, o paciente é muito difícil ele dizer não para vocês médicos. Ele diz não para quem está ali vendendo, para a secretária, mas para vocês não. Então, a gente confia muito a gente confia muito em vocês. E escuta o paciente. Ele vai falar ali se tem alguma objeção financeira ou não. Aí uma opção que você pode ter é aí você oferece as suas diversas cartas na manga. Você pode ter um parcelamento, você pode ter uma esteira de produtos que você possa oferecer. Eu entendo que não seja o seu momento, talvez, para esse protocolo. Mas a gente pode começar com o mais simples. Claro. Um que custa menos, um que vai demandar menos investimento. Aí é importante você ter uma esteira de produtos no seu consultório. E vocês, dermatos, têm muito, então vocês têm muitas opções. A gente pode escolher várias coisas, né, dentro desse protocolo. Olha, e para mim ficaria bom hoje, doutor Elô, se a gente tirasse esse aqui e a gente fizesse esse. E daí, na próxima vez que eu vier, que a doutora Elô já vai deixar marcado a minha próxima vinda, daí a gente faz o restante ou a gente dá continuidade no tratamento, porque hoje eu não posso investir tudo isso. Pronto, é um processo de sinceridade, tanto teu quanto do paciente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Vamos responder, doutor, ali, que é a última pergunta, que já está brilhando o tempo esgotado ali. Aqui. Um dos questionamentos grandes para a equipe de venda é sobre quem paga à vista, se tem desconto, se não tem desconto, se paga no dinheiro. Né? Eu não autorizo desconto. Normalmente eu autorizo dar algum protocolo de presente, brinde, né? Alguma coisa assim, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho, eu gosto de... Eu não mudo meus valores, aí eu dou alguma compensação. Eu, como paciente, se eu fosse tua paciente, eu ia preferir o protocolo do que o desconto. Mas daí é de paciente para paciente, né? Não sei tem qual certo, é a não tua... tem errado. Tem aquilo que faz sentido para você. Tá? O legal é você ter uma escassez que acione a urgência da pessoa. Mas fechando hoje aqui, você ganha mais isso. Fechando hoje aqui, agora, aí quem trabalha com desconto, você tem um desconto de X. Tá bom? Ou tô com esse protocolo essa semana. Tem uma dermato que eu vi esses dias que estava com uma estratégia muito boa. Então, ela tinha protocolos semanais, né? E ela usava isso como escassez. Então, essa semana eu estou fazendo esse protocolo. Se você fechar, eu te dou esse protocolo aqui, que às vezes é um bioestimulador e mais alguma coisa, né? Fechou. Então, montar protocolos e ter nomes bonitos para eles, isso pode ser até outra palestra, porque é bem legal ter isso, e isso agrega muito valor dentro da empresa. Gente, muito obrigada. Nosso tempo está esgotado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.